Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso encontro semanal aqui pela sua TV Canção Nova, sempre com um tema importante, atual, tema que fala ao nosso cotidiano, à nossa vida, não é isso? Um grande abraço a também as pessoas que estão nos acompanhando para além Brasil, aqui na América Latina, Estados Unidos, você de Portugal, não é? Meu abraço muito especial aí em Portugal. O programa é exibido na quinta-feira pela manhã, então para você um bom dia. Deus abençoe. Estamos juntos em mais um programa em pauta e vamos conversar nessa noite sobre os brasileiros de ontem e de hoje, o eterno sonho do enriquecimento fácil. Acompanhe a nossa matéria inicial. De acordo com especialistas, a riqueza é a situação referente à abundância na posse de dinheiro e propriedades móveis, o contrário justamente da pobreza. Também se aplica à condição de alguém ter em abundância um determinado bem de valor. Rica é a pessoa que acumulou substancial riqueza em relação à sociedade na qual vive. Sem dúvida, a riqueza implica acordo social que faça valer o direito de propriedade, através de numerosos meios legais de proteção. O conceito de riqueza é relativo e não varia apenas entre pessoas de diferentes países, mas entre pessoas de um mesmo país. Uma sociedade, segundo dizem, pode dividir-se em 5 grupos de pessoas: as muito pobres, as de classe média, as ricas e as milionárias. Sendo o 5º maior país do mundo em território e população, o Brasil possui uma das maiores reservas minerais do planeta e ocupa o posto de 2º maior exportador de alimentos. O crescimento econômico faz com que desde 2007, 19 pessoas se tornem milionárias a cada dia no Brasil, tendência que deve continuar por mais 3 anos. O desejo pela riqueza está no coração de muitos e a cada dia surgem propostas milionárias fáceis, como, por exemplo, jogos eletrônicos, loteria, até mesmo sendo jogador de futebol e muito mais. Brasileiros de ontem e de hoje, o eterno sonho do enriquecimento fácil no Em Pauta desta noite. Ok, tá aí para você ter uma noção da temática desta noite. Aqui nos nossos estúdios estamos falando diretamente de Belo Horizonte, de Minas Gerais, portanto, para o nosso Brasil e o mundo. Aqui estamos na Avenida Isabel Bueno, número 400, no Jaraguá. E aqui nos nossos estúdios o nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e também doutor em Teologia. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite, telespectadores. Esse sim é um tema fascinante, né? Vamos a ele. Tá certo, Frei Moser. E hoje nos ajuda nessa reflexão nosso querido professor Ofir Viana Filho. Ele é economista e especialista em finanças. Também é engenheiro. Professor Ofir, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite. Com muita alegria em estar aqui com vocês. Tá certo, professor, vamos começar aqui com essa questão do quadro do momento atual que o Brasil, os países emergentes, não é, chamados BRICS, estão passando aí. O Brasil, segundo as últimas informações, pode ser verídico, pode não ser, mas já estamos ocupando aí a 6ª economia no mundo. O Brasil está vivendo um momento assim muito interessante. Até que ponto, professor, esse retrato ele é verdadeiro ou temos aí, na verdade, muita falácia, muita fantasia? É interessante. O Frei iniciou a nossa conversa dizendo do fascínio em tratar deste assunto. Mas junto com o fascínio, ele também é complexo, porque ele traz uma mistura da sociabilidade, do empreendedorismo, de como o indivíduo entende o mundo, de como o indivíduo entende a sociedade que o cerca. Quando nós falamos
em países emergentes, e você citou o caso dos BRICS, lógico que nós temos a maior parte são países emergentes no mundo. Agora, os BRICS se destacaram. BRICS é a sigla das iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Antigamente esse S era minúsculo, significava apenas o plural. Hoje não, significa um país, né? A África do Sul. Esses países se destacaram na busca do seu desenvolvimento. E nesse momento a gente tem a oportunidade de fazer uma diferença entre desenvolvimento e crescimento. São países como o Brasil que crescem, mas muitas vezes não têm em si o aspecto do desenvolvimento. Qual que é a diferença? No desenvolvimento, a população daquele país, ela faz parte e recebe os benefícios do crescimento, não apenas uma pequena parcela, como que normalmente acontece nos países emergentes, ou como antigamente se falava, subdesenvolvidos, depois passou em desenvolvimento, e hoje são eufemismos, né? Sim, exato. E hoje emergentes. Por isso que a gente destaca muito esse aspecto de que o crescimento, ele tem que fazer parte de um processo onde todos os habitantes daquele país se usufruam desse crescimento. Então, o que significa? Desenvolver é mais difícil do que crescer. Nós já tivemos uma falácia ali pelos anos de 1970, vamos crescer o bolo para que aqueles que forem comê-lo, se aproveitar desse bolo, tenham fatias maiores. O bolo cresceu e a fatia que foi destinada ao povo foi menor do que se esperava. Para variar. Não é? Então, são aspectos que a pessoa deve considerar e deve observar, principalmente a sociedade, porque a sociedade é aquela que se beneficiará do crescimento. Então, ela tem que estar atenta de como é realizada a distribuição da riqueza gerada pelo crescimento. Mas, Frei Moisés, nós vamos entrar nessa questão, né, que o professor acaba de mencionar, que me chamou aqui a atenção. Claro, desenvolvimento é muito mais difícil do que crescimento. Crescer é mais fácil. Mas, antes de entrar ainda aí, esse fascínio que o senhor falava no começo do programa, abrindo aqui a temática, será que o Brasil estaria perto, portanto, de se tornar aí uma potência? Aquele sonho tão antigo está para se realizar? O que tem de verdade nisso, Frei? Deitado eternamente, esse esplêndido, está acordando o gigante. Olha, Ofir, eu acho que é uma referência bíblica de uma espécie assim de local, de muito progresso, etc. A gente vê que a gente está diante de um professor que entende, ouro de Ofir, né? Que entende da coisa. Veja bem, eu gostei muito das suas colocações. Primeiro, você falou de progresso, você está numa temática um tanto ambígua, um tanto ambivalente. Precisa definir melhor o que é que você entende. E eu tenho certeza que o senhor leu Populorum Progressio, Progresso dos Povos, do então Papa Paulo VI, 1967, na qual ele diz que o o crescimento técnico não significa desenvolvimento humano. E nós devemos buscar o desenvolvimento humano e não apenas técnico. Então, perfeita colocação, não é? Assim, do ponto de vista teológico, realmente achei muito interessante. Depois, no tocante a esse certo fanismo, imagina se nós ganharmos a Copa do Mundo, né? Você imagina, o Brasil agora, olha os estádios, só que não sei quem é que vai ocupar aqueles estádios lá do Mato Grosso, não sei o quê, de Brasília, deve ser deputado, senador, Natal, etc. Né? Então, há um certo fanismo e há uma ambivalência muito grande, não é? Por um lado, não podemos deixar de nos alegrar que há efetivamente um crescimento. E para que negar?
Só que o desenvolvimento deixa muito a desejar. São milhões de pessoas analfabetas, semi-analfabetas. Ah, porque sabe ler lá ou mexer um pouquinho no computador. Isso não quer dizer nada, né? E depois também, se você olha todo esse contexto da infraestrutura, né, das rodovias, uma vergonha. Inclusive o estado de Minas, desculpe, tem algumas aí, a começar, não é, pela BR, qual é que é? 040. Nesse último trecho, não sei se agora fizeram a reforma, porque eu não tive mais coragem de trafegar por ela, né? Nessa última parte, vinda aí os últimos 60 quilômetros antes de Belo Horizonte, quem vem do Rio de Janeiro. Muito bem. Então, você vê mais um certo ufanismo. Até certo ponto, a gente vê o progresso nesse sentido técnico, crescimento técnico. Mas o desenvolvimento humano, por exemplo, a violência, a brutalidade, isso mostra que não chegamos lá. Ou seja, nós continuamos adormecidos naquilo que é mais importante, enquanto que outros aspectos, sim, foram transformados. Aliás, para você que está nos acompanhando, professor, um quadro real disso, por exemplo, é a própria China, né? Se você pega a China e a Índia. A China, segundo dizem os especialistas, o senhor pode dizer muito melhor do que a gente, em pouco tempo baterá os Estados Unidos em termos de economia, será a primeira economia do mundo. No entanto, se você pega a China e Índia, em termos de desenvolvimento humano, elas concentram, na verdade, a metade dos pobres do mundo. Então, quer dizer, essa questão do crescimento que está se verificando, assustador, assim, astronômico, e os meios de comunicação não param de mostrar isso, mas, por outro lado, o desenvolvimento humano, ainda nesses países, é terrível, sobretudo na China. País com mais de 1 bilhão de habitantes, imagina? Não tem dúvida. O Frei Moser, ele fez uma colocação extremamente importante. E que nós temos que observar o relativismo que acontece em relação ao que você acabou de citar. A China e a Índia, por exemplo, se tem a maior parte dos pobres no mundo, é lógico, porque as populações desses países são também as maiores do mundo. Claro. Agora, a China, há 20, 25 anos atrás, ela estava na rabeira do mundo. E hoje ela cresceu, porque, evidentemente, para você atingir o estágio de desenvolvimento, você tem que crescer. Claro. Você tem que criar condições para que o Estado interfira e faça com que a distribuição dessa receita, dessa riqueza, seja o mais igualitária possível. Aí a importância do Estado. Agora, no caso da China, por exemplo, a preocupação dela hoje é exatamente fazer com que o crescimento seja mais distribuído para a sua população. Nós podemos citar um simples exemplo, porque não temos condições, não é, Frei? Não é? De aqui citarmos todas as coisas, mas a educação. A China, ela dá um valor à educação muito grande. E o que diferencia o crescimento desses países em desenvolvimento é exatamente o quê? O processo educativo, o processo de educação de sua população, de sua sociedade. Isso faz com que haja uma mudança de mentalidade e a pessoa passa a não pensar mais simplesmente nela. Ela passa a pensar como parte de um todo. E, na medida que ela luta pelo todo, ela tem uma retribuição pessoal. E na medida que ela pensa só nela, esse todo pode não ser afetado e, em consequência, vai haver uma diminuição de todo o seu bem-estar. Então é muito importante que a gente foque no princípio de que um país se enriquece, um país chega ao nível de países do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, como os países da Noruega, Dinamarca e etc., eles só conseguirão isso, não tem outro jeito, é pela educação. Fazendo com que o seu povo saiba que não deve ser nem muito otimista e nem muito pessimista, deve ser realista.
Tá certo. E só para terminar e para dar esse exemplo, você está conduzindo um navio. O pessimista acha que daí a pouco vai ter uma tempestade. Vai afundar. O otimista acha que daqui a pouco ventos favoráveis conduzirão esse navio. O que o realista faz? Ele ajusta a vela. E quem faz esse ajuste das velas é a sociedade. Tá certo. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você já reparou aí que tem muita coisa boa para a gente partilhar nessa noite. E é isso que vamos fazer. Então, sem perder tempo, minutinho só, é o tempo de tomar aí uma água e voltamos já.